Você sabia que uma boa parte das pessoas tem uma vida maldita e essa maldição é contraída, essa maldição vem sobre a vida dele por causa da língua dele mesmo, dessa própria pessoa? Deixa eu te falar, quem tem autoridade para falar qualquer coisa em relação a nós é o nosso Criador, é Deus. A Bíblia, ela é o manual do Criador. E Deus não erra. O que Deus fala é. Ele tem autoridade para falar acerca de qualquer coisa, porque Ele é o autor da criação, Ele é o autor da nossa vida, e Ele sabe o que é que está falando. E cabe a nós levar a sério o conselho e a instrução que Ele está nos dando. Observe no livro de Tiago, guarde esse versículo, Tiago, capítulo 3, versículo 10. Ele diz o seguinte, Tiago 3, versículo 10. Diz assim, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ele está dizendo que de uma mesma boca, essa mesma pessoa que dá glória a Deus, essa mesma pessoa que em algum momento abençoa alguém, é uma boca que às vezes essa mesma boca amaldiçoa outros. Essa mesma boca que pede a bênção de Deus, muitas vezes é a mesma língua que vai abrir a boca e vai falar mal dele, vai amaldiçoar a vida dele, o casamento dele, os filhos dele, o bairro onde mora, sabe? Então isso é sério. O Senhor diz que de uma fonte não pode proceder dois manancial. Ou a água é doce, ou a água é salgada. Ele disse que uma árvore não pode produzir dois tipos de fruto. Ou a árvore é boa e dá fruto bom, ele diz, ou uma árvore é ruim e dá fruto ruim. Mas, meu irmão, a Bíblia diz, no livro de Tiago, que se está um instrumento que Satanás deseja usar, é a nossa língua. Porque através do que eu pronuncio, eu libero ou a ação de Deus ou a ação do mal em minha vida. É eu que libero. É nós muitas vezes que liberamos. A gente já lidar com algumas situações que não foi decisões nossas, não é decisão da gente. Tem coisas que a gente muitas vezes acaba sofrendo consequências, né? Coisa que está fora do nosso controle. Coisa que se a gente pudesse, aquilo ali não estava acontecendo. Então já tem esses males que a gente pede misericórdia a Deus, pede sabedoria para saber como lidar. Mas já não basta os problemas que estão à minha volta, ainda a minha própria boca ser um agente de maldição para mim mesmo. Observe o que ele está dizendo no livro de Salmos, no livro de Salmos 109, versículo 17. Olha os versículos. Salmo 109, versículo 17. Diz assim, ó. Amor a maldição, que ela lhe sobrevenha. Que ela seja como a roupa que você veste, que ela seja como o cinto que você se aperta, que ela seja como a água que penetra até o teu ventre, a tua boca e vai até o íntimo do teu ser. Ele diz assim, visto que você não amou a bênção, que ela se afaste de ti. Já imaginou isso? Entendeu? Então foi uma pessoa que ama falar mal, pessoas que amam maldizer, pessoas que amaldiçoam tudo, fala mal de tudo, a boca dele é sempre se abre para falar mal. No entanto, que Deus diz que eu abro a minha boca para ser um canal de bênção, que eu abençoe minha vida, ainda aquilo que no momento não esteja agradável aos nossos olhos. Então, que a gente abra a boca para abençoar, que a gente abençoe, que a gente deseje o melhor dos outros, que a gente possa abençoar aquilo que Deus nos deu, que a gente agradeça pelo que tem, abençoe para que Ele tenha prazer. Mas a Bíblia diz que quem ama maldição, quem ama falar mal, quem ama maldizer, quem ama, não vai prosperar. Você já viu pessoas que estão na cidade, essa cidade é uma miséria, essa cidade aqui ninguém prospera, essa cidade xinga, amaldiçoa, não vai prosperar. Vai embora para outra cidade, chega lá, fala mal também. Daqui a pouco, volta de novo e não prospera em lugar nenhum. Os filhos, tem gente que amaldiçoa a casa, amaldiçoa o filho, tem gente que amaldiçoa até a comida. Meu Deus do céu, enquanto Deus manda que eu abençoe na hora de me alimentar, tem gente que até a comida ele amaldiçoa. Então a gente tem que analisar, pensar o que é que está saindo da nossa boca.
Às vezes o casamento não está bom, não está indo bem, mas que a nossa boca abra para abençoar. E através do que eu vou liberar, Deus vai estar trabalhando. Mas se eu abro a boca para amaldiçoar, eu estou liberando as ações malignas para estar atuando e a coisa vai ficando pior. Então o Senhor disse, se não amou a bênção, o Senhor disse que a bênção se afaste da gente, né? No livro de Provérbio, observe, Provérbio, capítulo 18, versículo 21, diz assim, que a morte e a vida está no poder da língua. Uma palavra que não deveria ser dita. Isso é sério. O Senhor disse que as palavras que saem da nossa boca é como um palito de fósforo aceso que é lançado numa floresta. Tem poder de criar uma ruaça terrível, sabe? Uma destruição muito grande. E o Senhor está dizendo que a morte pode vir, ou a vida pode vir, e vai depender do que sai da minha boca. Por causa de uma palavra, uma amizade acabou. Por causa de uma palavra, um casamento acabou. Teve pessoas, a depender da intensidade do que foi, uma palavra fez pessoa perder a vida. Aquilo que ele não deveria ter dito, que ele não deveria ter falado. Então, como as palavras que saem da nossa boca têm um poder sério, certo? Conta-se um relato que 3 jovens cristãos subiram um monte para orar. Todos 3 foram orar. Pedir a Deus para abençoar nossas vidas e tal. E está todo mundo naquela fé maravilhosa. Então, quando eles subiram para o monte, chegou lá em cima, está todo mundo reunido, vai começar o momento da oração. Então, um falou para o outro, bem, para a gente orar um pelo outro, a gente tem que saber o que é que a gente vai estar orando. Então, qual é o seu problema? Aí um dos jovens falou, rapaz, olha, como a gente está aqui entre nós mesmos, ore porque eu sou um cristão, mas eu ainda não aguento ver assim as meninas da igreja, que eu tenho uns pensamentos ainda bem pecaminosos. E eu quero que Deus me liberte disso. Não, a gente vai orar, vamos orar. Chama o outro e o outro. Qual é o seu problema? Rapaz, o meu problema ainda eu acho mais grave do que o dele, porque eu vejo que eu tenho uma certa tendência homossexual, alguma coisa assim, das coisas que eu já vi, do que já me, sabe? Eu sinto que eu tenho essa inclinação e eu preciso que Deus me ajude para eu me libertar desses sentimentos e eu me manter dentro daquilo que Deus espera de mim como homem. Certo? Não, a gente vai orar. Mas chegou para o terceiro. E o terceiro, e você? No seu caso é o quê? Ele falou, rapaz, não vou contar, não vou dizer não. Não, fala, a gente já falou o nosso desafio, a nossa deficiência, para a gente orar. E você não vai contar o seu? Ele falou, rapaz, olha, você não sabe como o meu coração está aqui ardendo, fervendo, de vontade, na hora de eu chegar lá embaixo, contar a safadeza de vocês para todo mundo. Qual era o problema dele? A língua, entendendo? Então o desastre da língua, aí os dois, rapaz, então vamos começar a orar primeiro por ele. Começar a orar primeiro por esse, que o problema é a língua. Porque o problema dos dois estava ligado a ele mesmo. Mas a pessoa que é linguaruda, a pessoa que a deficiência é não aguentar, segurar, e tudo que vê fala, tudo fala sem pensar, a consequência, um desastre que essa pessoa causa é maior. Então a Bíblia diz que de uma boca procede bênção ou maldição, que a nossa língua não seja usada para o mal, mas que a nossa língua sempre que se abra para abençoar as pessoas. Olha, as palavras que saem da nossa boca é tão séria que a gente vai prestar conta a Deus. No livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 36 a seguir. Mateus, do capítulo 12, do 36 a seguir, o Senhor diz, por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras você também será condenado. A Bíblia diz que nós vamos dar conta das palavras que nós declaramos, que nós falamos. Ah, mas eu falei sem pensar. Então, é melhor, em quanto tempo, se colocar diante do Senhor, dizer, Pai, me perdoa, me ajude. Peça a Deus que Ele vai te conceder o Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo chama domínio próprio. Uma pessoa que pede a direção do Espírito Santo na sua vida.
essa pessoa vai ter equilíbrio, ele vai ter controle emocional, ele não vai ser uma pessoa descontrolada, que não aguenta tudo que vê, fala, tudo que dá na vontade, ele diz, é descontrolado, e assim vai sofrendo as consequências, amaldiçoa tudo, né? Eu lembro de uma pessoa que veio conversar comigo, disse, essas unhas minhas, ou unha feia, parecendo uma unha de jacaré, umas unhas, eu ainda vou extrair essas unhas. Eu digo, rapaz, agradeço a Deus, ela é roxinha assim um pouquinho, mas a senhora pinta ela, arruma direitinho, não dá nem para perceber que sua unha tá roxa. E foi falando da unha. Foi no mesmo dia, montou na moto com a esposa, quando chegou no centro da cidade, um carro deu sinal que ia entrar pro lado de cá, e depois o motorista, em vez de ser para cá, entrou pro outro lado. Resultado, o marido dela saiu escravelando a moto pelo lado do carro, sabe? E ela saiu ralando a unha no asfalto, comeu as 3 unhas no asfalto, na mesma noite. Aí no outro dia, eu cheguei lá, por eu ter liberdade com ela, eu falei, rapaz, essa era ligeira, né? Falou que ia tirar 3 unhas e tirou logo. E ela falou, não, meu irmão, Deus tem misericórdia, mas não pensei que era desse jeito. Presta atenção, presta atenção. Abençoe tudo que Deus lhe deu. Ame abençoar. Abençoe tudo que Deus lhe deu. Abençoe as pessoas que estão à sua volta. Não busca só o defeito das pessoas, não. Abençoe, valoriza. Tenha olho bom. A Bíblia diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, então olhe as coisas com bons olhos. Sempre que abrir a boca, abra para abençoar. Então ele fala, amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Mas se você amar a bênção de Deus, abençoar, você vai colher. A Bíblia diz que a morte, a vida está no poder da língua, que a vida do Espírito Santo a cada dia resplandeça na sua casa, na sua família, aonde você chegar, no seu trabalho, abençoe, abençoe. Tem gente que entra num trabalho dizendo que é uma benção, quando chega no meio do caminho começa a falar mal, começa de tudo, e tudo começa a trabalhar errado para ele. Por quê? Porque não sabe abençoar aquilo que Deus coloca diante dele. Que seja assim na sua vida, abençoe sua família, se for na igreja, abençoe a igreja, abençoe cada pessoa que Deus levantou para te servir de alguma forma. Conclusão, abra sempre a sua boca para abençoar, porque assim você vai colher as bênçãos do Senhor que Ele liberou por você ser uma pessoa bendita. Deus te abençoe grandemente.